Rota MSP. Esse programa que tem o intuito de trabalhar com você que é prestador de serviço, empresário, dono de uma empresa de TI, de um negócio de TI e que precisa de ajuda, que quer traçar uma rota para o sucesso, para o crescimento escalável e está com dúvida, está sozinho nessa jornada, precisa de orientação, de insights, porque a gente tem muito pouco desse tipo de conteúdo no mercado e é com esse intuito que nós aqui da Start promovemos esse programa. É um prazer trazer esse conteúdo para você e te ajudar nessa jornada. Eu me chamo Lucas Babesco e ao longo desses episódios, desses programas que a gente vai fazer, vamos trazer vários convidados, vamos tratar de assuntos que são dores, dificuldades, desafios do dia a dia do MSP para ele conquistar sucesso no mercado aí de tecnologia, mas principalmente sempre trazendo aquela pitadinha de cibersegurança, que é um mercado que a gente domina muito aqui na Start e tem ajudado vários parceiros aí que são MSPs, que estão nessa jornada também de escalabilidade. E esse programa vai contar com várias entrevistas, eu vou trazer vários convidados. O intuito não é somente a gente dar o insight aqui para você, a gente tem outros formatos e outros conteúdos acontecendo para isso. Se você quiser acompanhar, tem aqui na descrição, onde você está assistindo, vários canais que você pode acompanhar e se inscrever, participar dos conteúdos. Vai ser um prazer te receber lá também. Mas a ideia é que essas pessoas tragam um pouco da experiência, apresentem um pouco dos desafios e como eles superaram para ajudar você a construir essa rota em conjunto com a gente aqui, tá bom? Para não ser diferente, esse primeiro episódio ele conta com uma participação extremamente especial, que eu não podia, obviamente, começar o Rota MSP sem convidar aquelas pessoas que estão ali ombreando comigo ali todos os dias, lado a lado, essa jornada de crescimento escalável no mercado de tecnologia, que são meus queridos amigos e sócios aqui, Rafa, Jonatas e Fernando. Eu quero agradecer a presença de vocês. Olha só, a gente está nesse formato, conteúdo diferente, chique, com estúdio agora. Muito bom. Crescemos na vida, ganhamos na vida, né? Eita! Que maravilha. A gente está na rota. Estamos na rota, estamos na rota. E na rota do sucesso. Já estamos até nos Estados Unidos, né, Jonatas? Não, que isso. Isso aqui é um holograma, pessoal. Brincadeira. Mas, pessoal, para quem ainda não conhece a gente, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, né? Todos aqui somos da Start, fazemos parte da diretoria da Start. Mas eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho da jornada de vocês, como que vocês têm dedicado a vida de vocês para essa estruturação do negócio em tecnologia. É um mercado desafiador. Todos os dias a gente tem ali obstáculos a serem superados. E, por favor, compartilhem um pouquinho aí de quem vocês são, nome, telefone, endereço, CPF, o número do cartão e o código. Bem seguro, né? Bem seguro. Mas vamos lá, começando do Rafa e depois até o Fernando, por favor. Vou tirar um Joaquim Pô para ver quem começa. Não. Vamos Tá na bom, sequência bonitinho, para enquadrar direito aqui no nosso estúdio lindo e maravilhoso. Fala, galera. Me chamo Rafael Pisolato, sou CEO, atualmente CEO da Start. Estou aí nessa jornada no mercado de tecnologia já há mais de 10 anos, juntamente aqui com o Fernando e Jonatas também. E tem sido uma excelente jornada, uma excelente caminhada, desenvolver soluções de tecnologia, principalmente no mercado de cibersegurança, muito mais voltado à Start, obviamente, mas já cofundamos outras empresas de tecnologia. Algumas deram certo, outras não, e faz parte de toda a história empreendedora, isso acontece. E geram sempre aprendizados para que a gente continue avançando, gerando melhoria contínua. E esse é o nosso projeto agora de vida, digamos assim, né? Na Start, acreditando no nosso propósito, desenvolvendo soluções que sejam ainda mais consistentes, robustas, avançadas para o mercado de prestação de serviços no Brasil, mas principalmente voltadas para as pequenas e médias empresas. Então, é um grande prazer estar aqui e vamos nessa. Isso aí. Bom, agora eu vou me apresentar também. Eu sou o Jonatas. Atualmente estou como CPO da Start, trabalho na direção dos produtos que desenvolvemos. Já trabalho com isso há alguns bons anos, nem lembro mais. Então, o meu foco sempre é trazer produtos intuitivos, bonitos, com funcionalidades que impactem o dia a dia dos nossos parceiros, dos nossos clientes, sempre trazendo o melhor possível para o nosso ecossistema. E o nosso foco esse ano é cada vez mais trazer novos produtos, mais voltados ainda para
camada de segurança, com integrações, com uma qualidade ainda melhor. Então, estamos aí trabalhando diretamente de Suzano, de São Paulo. Não, de você Estados não, né, Unidos. cara? Não, você já tá você tá em USA, né, cara? Não, Que não tô isso? não. Eu tô aqui do seu lado. Hoje não. E é isso. É um prazer falar com vocês aqui, estar novamente aqui depois de alguns meses. Tamo junto. Contem A com- honra é com- nossa. Que isso, pô. Nessa casa linda, maravilhosa da Exato. Rota MSP. Tamo junto. É isso. Veio só pra isso, na verdade, né? Praticamente. É. Você falou que ia ter, eu falei, não, tem que ir. Exato. Perfeito. Só faltou mandar a primeira classe, né? É. A gente ainda tá construindo o budget. Se alguém Não quiser tá- patrocinar não tá esse na rota programa, ainda, né, essa parte. Estamos chegando na rota. Começamos agora. Tá certo, tá certo. Isso aí. E eu sou o Fernando, estou na Start desde antes de ela existir, porque a gente começou na empresa mãe, né? Então já estamos uma longa caminhada nesse processo. Sou o CTO da Start e o meu foco tem sido cada vez mais buscar inovações, melhorias, projetos que façam com que a gente tenha ainda mais amplitude para os nossos produtos, para a gente poder entregar aquilo que é necessidade dos nossos clientes. Então eu sou meio que um braço para ajudar a questão do desenvolvimento, mas também pensando no outro lado, que é a questão do suporte, ajudando a tecnologia na questão estrutural, tanto interna como também em outros cenários. E nosso objetivo é sempre auxiliar nessa questão de fazer com que não só a Start especificamente tenha uma boa estrutura, um bom produto para poder usar, que esse é o nosso objetivo, é usar primeiro em casa, né? A gente tenta usar para a gente poder ampliar isso para os nossos parceiros e os clientes dos seus parceiros, né? Mas o objetivo é nós ajudarmos os nossos parceiros também nesse processo de aceitação, de entender o que precisa e colocar isso para funcionar no dia a dia. Porque isso é o que mais importa, no final das contas, é nós termos bons produtos, termos boas configurações, porque não é só ter bons produtos, porque isso é um grande problema, mas isso fica para outro momento. A gente ter boas configurações para nós termos cada vez mais segurança e nosso objetivo é estarmos todos juntos aqui, cada um se ajudando para entregarmos uma boa experiência para os nossos parceiros e também fazendo com que os nossos produtos sejam cada vez mais aceitáveis no mercado. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Eu queria já puxar um pouco do conteúdo para a gente ser prático nas coisas que a gente vai falar, porque ficou nítido e a ideia de nós como pilares dentro da Start participarmos desse primeiro programa para a gente conseguir desenhar um pano de fundo legal para início dessa rota, né? Para ser um pontapé para essa rota que a gente vai tratar junto com essa galera que está assistindo e acompanhando a gente. Inicialmente, a Start ela veio lá como uma fabricante de produtos, né? Desenvolvedora, uma software house com o objetivo de desenvolver produtos. Só que ao longo dessa jornada, dessa caminhada, algumas coisas foram acontecendo, algumas percepções foram acontecendo, até a gente chegar num ponto do que o Jonatas comentou sobre ecossistema. E quando a gente fala de ecossistema, o próprio nome já diz, né? É um sistema que é vivo, que se movimenta, né? E ele surge com o objetivo. O que eu quero puxar aqui? E aí eu vou deixar livre para a gente poder trocar essa ideia inicial, porque ela é bastante abrangente. A Start vem construindo um ecossistema e ele está se consolidando cada ano que passa, e a gente vem percebendo disso desde 2023, que a gente bateu muito nessa tecla, né? Para quem acompanha a gente sabe, participou de eventos nossos, a gente falando muito sobre ecossistema, e a rota tem seguido. Nós estamos colocando mais produtos, estamos trabalhando melhor o nosso público, capacitando melhor, garantindo que eles tenham essa recepção e adoção daquilo que a gente trabalha e garantindo que haja um crescimento, uma expansão contínua. E aí cada um tem olhado nessa frente para que isso aconteça. Dentro dessa construção de ecossistema, eu queria ouvir um pouquinho da percepção de vocês sobre qual que é esse processo, como que a gente chegou nisso.
né? O que foi mais perceptível? Quais foram as dores? Porque existe a demanda, né? A gente não consegue ter produto ou desenvolver um ecossistema sem que haja uma demanda para isso. Isso como é que fala? É fundamento básico, né? Quando a gente está falando de construção de jornada empresarial. Como que foi esse processo? Né? Quais foram os principais insights que a gente chegou nesse ecossistema? Tira aí. Agora pode jogar no Joaquim Pô. Agora pode jogar no Joaquim Pô. Cara, eu posso falar num ponto de vista mais comercial. A gente tinha o Edge Protect, para quem conhece a história. A gente começou com a ADM Firewall, depois, em 2019, a gente lançou o Start Security. E depois, oficialmente mesmo, em 2024, a gente passa a ter uma releitura da solução, que vai para o Edge Protect, a gente faz uma nova linha. Até aquele momento no Edge Protect, acho que o Fernando e o Jonas podem dizer um pouco melhor, a gente ainda não tinha uma visão muito clara para onde que a gente iria. A gente queria ter mais produtos, né? A gente sempre fala, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, e a gente é uma empresa muito executora, né? A gente é muito fazedor. E acho que esse é o grande diferencial da Start. Além da gente ser muito próximo do nosso parceiro do ecossistema, a gente consegue ser muito ágil no desenvolvimento das soluções. E o que acaba sendo um ponto muito importante para o mercado também, porque quando eu vou em alguma visita, eu converso com um grande canal, um grande parceiro, eu consigo dizer para ele que, cara, eu confio tanto na nossa linha de desenvolvimento que muitas vezes não é tão complexo eu jogar uma ideia de um potencial parceiro para, sei lá, daqui 2 anos. Vai depender, obviamente, do mercado endereçável. E o que é o mercado endereçável? Eu sempre estou conversando com canais, com parceiros, para ouvir as demandas deles, MSPs. E esses MSPs, eles têm demandas todos os dias, eles estão ali na porta, na rua, né? Eu gosto de dizer que eles são o cara que fica com a barriga no balcão, conversando com o cliente, está ouvindo as percepções dos clientes, e isso traz uma quantidade de dados para a gente, para tomar decisão, muito grande. Então, lá atrás, eu diria para você que, hoje olhando em retrospecto, a gente não tinha certeza para onde que a gente ia. A gente tinha boas ideias, tinha vontade de executar, e com o tempo a gente foi entendendo que onde seriam os produtos que a gente poderia conectar, e aí obviamente conectando com o Jonatas, né, parte de produto, ele obviamente vai tendo uma leitura melhor sobre, dentro daquilo que a gente já tem conhecimento, dentro da nossa stack de desenvolvimento, que faz sentido, o que não faz, eu olhando um pouco mais o mercado, entendendo onde a gente vai ter mais aceitação. Então, falando especificamente como que se deu ouvindo o nosso parceiro. Então, todos os nossos produtos sempre partem de ouvir os nossos parceiros. Vou trazer um exemplo bem claro. Essa semana ontem mesmo nós estávamos numa visita e a gente teve uma conversa ali com um parceiro muito consistente, muito grande, e ele trouxe vários insights para a gente. Desse insight, não significa que a gente simplesmente já vai sair fazendo as coisas. A gente vai ouvir, vai ter uma conversa dentro de casa, conversar com os stakeholders que participam dessa tomada de decisão e entender, cara, existe mercado para a gente, talvez, se for o caso, ir para esse caminho, mudar o nosso roadmap, mudar o nosso desenvolvimento e desenvolver uma solução já pensando em integração, pensando como que vai ser endereçado isso para a nossa base de parceiros, como que vai ser a precificação. Então, resumindo, não parte simplesmente de só fazer. Hoje a gente está num momento que a gente precisa ter mais robustez nas decisões. Então a gente precisa conversar mais. Cara, será que faz sentido a gente fazer esse movimento? Será que faz sentido essa solução para esse cliente? Então, resumindo, sempre vai partir de ouvir o cliente, ouvir o nosso parceiro, que é o MSP, da necessidade que ele está identificando no campo. Então, hoje é muito mais fácil, eu diria, a gente desenvolver a nossa stack tecnológica do que lá em 2019, porque a gente não tinha tantos parceiros. Né? A gente iria desenvolver e daria no burro na água, né? Porque provavelmente a gente faria soluções muito boas, mas no timing errado. E aí, solução boa no timing errado não tem sucesso. Um outro fator que eu acho muito interessante, só para ilustrar o que o Rafa acabou de falar, é que nós tomamos decisões erradas também. E isso faz parte do negócio, né? É interessante porque a Start, sendo inicialmente como uma software house, a gente pensando em
o que ia fazer e tal, a gente, assim, concentrou nossos esforços num produto que hoje nem existe. Então, o fato de a gente tomar decisões que nem sempre serão acertadas, não quer dizer que a gente está fadado ao fracasso, né? Então, esse é um grande ponto que eu acho muito importante. Por quê? Porque a questão da rota aqui é justamente para identificar possíveis caminhos que não estão dando certo e a gente se alinhar para a gente poder atacar aquilo que, no caso, lá atrás, a gente achava que era o patinho feio. A gente criou só porque era uma demanda temporária e hoje Sim. é o nosso carro-chefe. Na verdade, a ideia do programa que a gente falar sobre rota, a analogia é muito parecida com o que você falou agora, de errar, né? A ideia, para você que está escutando e está assistindo esse programa e vai começar a acompanhar agora fielmente, já se inscreveu, já colocou notificação e tudo mais, é que você comece a criar um checklist de itens que você precisa se preocupar para seguir viagem. Exatamente quando a gente vai pegar a estrada, né? O que a gente faz? Cara, eu vou verificar o óleo do carro, eu vou ver os pneus, vou dar uma olhada no step, vou fazer uma revisão, ou até no meio da rota, né? Às vezes a gente vê um posto passando e fala, eu vou parar no próximo, aí não tem posto na rota, aí a gasolina vai, aquele desespero, é bom que acorda, né? Mas é essa preparação que a gente quer ajudar vocês. E aí, pegando um gancho do que eles estavam falando, principalmente a nível de produto, queria até perguntar para você, Jonas, porque eu lembro, né? E aí, obviamente, que eu estou aqui conduzindo, mas participei de muita coisa junto dessa construção do ecossistema. E eu lembro muito do quanto isso fez diferença, até no nosso discurso, da forma como a gente conversava com o MSP, sobre o quanto isso foi crucial para o desenvolvimento de produto, né? Eu escutar lá na ponta e estruturar isso dentro de um roadmap, que aí é essa jornada que o Rafa falou. Antes a gente escutava, beleza, agora essa escuta se tornou processo. E desse processo as coisas caminham de uma forma mais assertiva ainda, porque eu tenho dados o suficiente para dizer o quanto isso vai ajudar ou vai resolver uma problemática de mercado. Como que foi esse processo dentro do desenvolvimento do produto? Porque eu imagino que, agora abrindo até um pouco para vocês, né? A gente é muito ansioso, a gente tem várias ideias. Eu sei que o Rafa, dia sim, dia não, ele tem uma nova ideia de produto para você. Dia sim, Dia sim, dia também. Tem duas ocasiões que ele dá ideia de novos produtos, quando chove e quando não chove. Então, fora isso... A única vez que ele não me manda produto novo é quando tá dormindo. Às vezes sim, mas normalmente é assim. Mas agora não mais, porque tem a filha pequena que não dorme, então é 24/7. Aí às vezes ele tá... Agora ele tá indo direto. Madrugada. Mas eu queria que você comentasse pra gente um pouquinho como que foi essa construção, como é que tem sido essa jornada realmente, de tornar isso um processo e o quanto isso tem feito diferença para a entrega final do produto, né, para ser eficiente de fato lá na ponta. Bom, muitas vezes a gente quer desenvolver um produto e quanto menos você vê problema, você ouve o problema e você se fecha, parece que você fala assim, não, tá tudo bem, né? Você fala, pô, não tem problema, não quero ouvir reclamação, não quero ouvir nada. E eu, muitas vezes, eu gosto de estar junto e ouvir. A gente até tem grupos no WhatsApp com vários parceiros e tudo mais, e que eles mandam diretamente para mim problemas, sugestões e tudo mais. E você fazer o exercício de, pô, ele tá falando isso, ele tá com essa necessidade, por algum motivo tem, né? Algum motivo existe ali para ele estar com essa necessidade. E por isso que muitas vezes eu não apenas ouvia como tentava ouvir todos ali, fazia perguntas e tentar extrair deles alguma informação para tentar entender se aquela dor era não só pontual, né? Só de um. Isso é difícil de fazer, óbvio. E também aquela dor que é atingível e resolvível, vamos dizer assim. Porque tem dor que eu queria me teletransportar lá para o Japão, cara. Essa dor você não vai resolver ainda, então não tem como eu atingir e trabalhar para te entregar alguma coisa nesse sentido. Então, existem coisas que não são possíveis dentro do nosso ecossistema ainda, não que não seja possível futuramente. Só é o limite, né? Exato, mas a gente
foi por muito tempo, ó, ainda não podemos fazer isso, ainda não dá. Um exemplo que eu dou é, a gente tinha formatado e ainda hoje é de um jeito, pensando em Edge Protect, muitos falavam, pô, eu queria só colocar lá e fazer um web filter geralzão, que era uma dor deles. Só que a forma como ele foi projetado e construído não permitia dessa maneira. Até porque o modelo de negócio foi construído de outro jeito. Então, essa era uma dor meio que geral. E quando a gente traz o Edge DNS, a gente supre parte dessa dor e acrescenta funcionalidades boas dentro dessa possível dor. Muitos falaram, mas vai morrer, um mata o outro. Não, um não mata o outro, mas ele entra numa camada que o outro não entra. Ele trabalha de um jeito que o outro não trabalha. Os dois têm seu espaço. Os dois têm aonde ser encaixados. Tem gente que vai precisar só continuar da mesma forma como já era. E outros vão trabalhar do novo jeito que a gente entrega. Então, nesse ouvir o parceiro, você percebe que, pô, isso aqui encaixaria, tem gente que precisa, muita gente usa, às vezes até usa outros players, e a gente pode trazer para dentro do nosso ecossistema. Então, eu gosto de ouvir sempre, é sempre importante, e muitas vezes eu me coloco à disposição e falo, não, manda direto para mim, manda um e-mail, e escreve e explica a sua dor, porque muitas vezes a gente não vai conseguir falar assim, amanhã eu te dou uma solução, mas aquilo ali vai ficar ali. E aí, numa próxima, aí você falou uma coisa para mim, aí o Rafa falou outra coisa, aí eu começo, pô, já falou aqui, já falou ali, vamos começar a juntar os pontos aí e trazer alguma forma. E muitas vezes o parceiro tem um problema X e acha que é só resolver um pontinho. Mas aí entra a nossa visão de produto, a nossa visão de mercado, para muitas vezes você solucionar isso daqui trazendo uma coisa muito melhor. Que muitas vezes é esse o meu papel. Falar assim, tá, isso aqui resolve para você. Mas para o Rafa resolveria se eu fizesse assim na xícara. Então, eu preciso modelar aqui agora de uma forma que eu atendo os dois, entregando e resolvendo a dor dos dois de uma maneira muito simples e que os dois consigam usar aquilo ali e resolva aquelas duas dores numa entrega só, ou às vezes... E até eu dou um exemplo de algumas coisas que a gente tem trabalhado. Muitos parceiros pediram algumas funcionalidades no Edge Protect que, para chegar nele, nessa entrega aqui, existem várias coisas. Então, como que eu tenho feito com o time? A gente tem feito como se fosse aquela ideia do MVP mesmo, né? Para eu chegar nesse carro aqui que eles querem, a gente tem montado e trabalhado de uma forma a montar o quebra-cabeça ali e entregando esse quebra-cabeça até chegar nele completo aqui do outro lado. Muitas vezes eles vão perceber e falar, mas eu queria isso aqui, mas você me entregou isso aqui. Mas isso aqui é o primeiro passo de eu chegar aqui. Muitas vezes eu não tenho como sair de um ponto A para o ponto J num salto apenas. Eu tenho que fazer alguns pulos. Fora o tempo também, né? Exato, o tempo. Então eu tenho que fazer vários pulos para chegar. E aí o mais engraçado, né? E o mais legal. Uma entrega que a gente vai fazer em breve no Edge Protect, ela envolve, alguns parceiros pediram uma funcionalidade específica, eu não vou até nem falar aqui para não ser muito específico, né? Não gerar muita expectativa também. Mas um exemplo, muitos pediram um ponto aqui B, vamos falar assim, um ponto B. E outros pediram o A. Eles são interligados em algum ponto. Não literal, mas eles eram correlacionados na questão de filtragem de alguma coisa, vamos dizer assim, né? Eu tenho um relatório, estou filtrando algum relatório. Então, essa primeira etapa vai ser eu trabalhar muito bem esses filtros aqui. Fazer
melhorar, entregar novas possibilidades aqui, que vai me permitir entregar essa B, ao invés, porque assim, se eu fizesse paralelamente as duas, trabalhasse de formas separadas, a primeira eu levaria um exemplo, 1 mês, a segunda eu levaria 3. Eu entregando essa primeira em 1 mês e meio, a próxima eu levo 20 dias. Por quê? Porque eu já estou preparado aqui nesse ponto, nesse primeiro ponto. Então, muitas vezes eu trazer essa visão de, não, eu não vou entregar isso aqui agora, tendo essas duas possibilidades aqui. Eu vou entregar essa aqui muito bem feita, porque isso aqui vai me preparar para a segunda e vai otimizar meu tempo para a segunda. Então, esse é o nosso papel, né? Ouvir e colocar a nossa inteligência para funcionar, para que eu consiga chegar nos resultados melhores do que a solicitação apenas. Porque a solicitação eu preciso de X, mas o X não envolve só eu entregar o X, né? Envolve muitas outras coisas. Contribuir de uma forma abrangente, falando do mundo dos negócios, né? Isso aqui traz um grande insight pra gente. Isso aqui é para quem é dev, acabou de ter uma aula aí já de como é que monta a stack de produtos aí. E eu vou dizer que não, a dica tá pronta. E não precisa nem caber para o mundo do pessoal de tech, porque olha só que interessante que o João falou. Às vezes a gente acredita que inovação é só uma grande melhoria, é uma grande mudança, algo disruptivo, algo né? novo que eu trouxe. Mas normalmente as inovações elas acontecem de grandes eventos incrementais e de forma contínua e consistente. Isso acontece no nosso negócio. Às vezes a gente só quer olhar o pulo grande e a gente não percebe que as decisões, a rota para eu chegar lá, eu passo por vários caminhos incrementais. Eu vou errar, mas a ideia é que eu acerte mais do que erre. Então, as grandes inovações, elas não são um grande pulo. Elas são pequenas, na verdade, são grandes movimentos incrementais e de forma consistente. Então, isso que ele trouxe já estava aqui na minha cabeça. Pô, isso aqui, cara, é um grande insight para a gente, para você, MSP, que às vezes você acha que o teu negócio, você precisa de revolucionar ele inteiro. Putz, eu preciso mudar inteiro o negócio. Não, cara, mude aos poucos, de forma consistente, medindo as mudanças que você está fazendo. E aí, daqui 6 meses, 1 ano, você vai ver que você inovou no teu negócio. Você mudou de forma consistente. Eu vou dar só mais um exemplo de uma coisa que a gente lançou há bastante tempo já, mas que foi uma decisão que eu tomei muito antes, que fez total diferença nessa entrega. Olha só. Lembra quando a gente lançou o heatmap e aquele mapa de ataques que estava chegando na empresa? Das chegadas dos bloqueios? Uhum. Muitos parecem, tipo assim, foi só aquele mapa que a gente entregou, certo? Mas o que eu fiz? Olha só. Quando eu estava desenvolvendo lá atrás outras funcionalidades, a gente não tinha braço e não tinha como entregar o mapa ainda. O heatmap, todas as coisas que a gente precisava entregar naquele momento. A gente não tinha como entregar tudo aquilo. Mas quando eu estava desenvolvendo, tipo, sei lá, 1 ano antes, a parte de log, de relatório de log de regra, portas bloqueadas e tudo mais, a partir do dia 1, eu já fazia toda a geolocalização de origem e destino. Então, todo mundo que instalou desde o dia 1 o Edge Protect, ele já populava isso para mim. Quando eu lancei o dado, ele podia pegar 5 meses para trás. Já estava pronto. Já estava lá. Mas eu não tinha, naquele momento, como entregar o relatório lá na frente. Porque naquele momento eu não teria dado para mostrar para ele. Não, e o mais interessante eu não teria nada. Nesse dia, quando você falou assim, ó, agora eu tô gravando, né? Só eu praticamente comemorei, todo mundo não entendeu nada, né? Falou assim, tipo, nossa, o que é isso? Tipo, no final, né? Só vai entender depois. Né? Esse que é o interessante, porque muitas vezes, né, usando até esse exemplo, quem tá de fora, digamos assim, não tem muito conhecimento, ele vai olhar e falar assim, que o Rafa estava falando com relação incremental. Cara, isso aqui não muda nada, né? O pessoal vai olhar para um negócio desse e vai falar assim, o que vai mudar no dia a dia no final das contas, né? E acho que esse que é o grande
eu acho que nesse ponto, né, o grande insight é a gente entender que pequenas coisas, acho que o Rafa já resumiu isso, né? Pequenas coisas constantes, elas vão fazendo com que, no final, a gente olha para o produto hoje, para o Edge Protect, né? A gente uma grande inovação. A gente lançou o Start Security em 2021? 2020. No meio da pandemia. No meio da pandemia, 2020. A gente lançou com dois módulos. A gente lançou com 2 módulos e falou assim, ó, que era meio que um só, né? A gente dividiu agora, mas 2 módulos e falou assim, ó, a gente vai crescendo. Hoje, a gente incrementa os módulos que a gente já tem completos, né? Então, você olha para trás, você fala assim, nossa, eu queria ter muita coisa. Hoje você começa a ver, você tem muita coisa e tem muita coisa para fazer. O que é legal em tudo isso aí traz um outro insight para os parceiros, que em nenhum momento dessas inovações que a gente trouxe, a gente aumentou o preço. Percebe que no final a gente está inovando constantemente, trazendo melhorias incrementais, atualizando o produto, não é só, temos atualizações de segurança, que é coisa, né, que alguns produtos você contrata, o cara fala lá, o fabricante, esse produto você vai ter atualizações constantes, né? Uma atualização de segurança e tudo mais. Mas o nosso a gente está inovando consistentemente, melhorando o produto, trazendo novas features, trazendo novos recursos que vão melhorar a gestão do MSP e a segurança do cliente, sem cobrar um centavo a mais. Então, assim, é exatamente a ideia de que as inovações grandes, elas acontecem de forma consistente, de forma incremental. Vamos lá, para você que está acompanhando tudo isso que foi falado até aqui, eu vou tentar sintetizar isso para ficar mais fácil na tua rota aí, meu querido amigo MSP. A gente falou primeiro, inicialmente, do quanto escutar o nosso cliente é importante, né? Ficou claro que as inovações, a jornada, ela só consegue ser contínua se eu sei muito bem ouvir a dor lá na ponta. Então isso é fundamental para você que está desenhando, traçando a tua jornada, a tua viagem, você precisa escutar o teu cliente lá na ponta. Não basta simplesmente eu ter ideias, insights aleatórios e achar que aquilo de fato vai gerar consistência no mercado. Escutar o motor do carro, né? Eu preciso escutar o motor do carro, né? Se bem que se for um carro elétrico, hoje faz menos barulho, né? Então, mas eu preciso escutar. Se você estiver escutando o motor do carro elétrico, aí é o problema. Aí é o problema. Tá na galantia. Comprou porque quis. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade e, às vezes, é uma dificuldade do MSP porque eu venho de uma jornada muito técnica, operacional e dificilmente eu me correlaciono, eu tenho relações interpessoais, eu tenho dificuldade, às vezes, de me comunicar ou de colocar isso dentro da minha agenda, essa comunicação, essas visitas. Às vezes, a gente acha que eu simplesmente estou indo lá conversar com um cliente, que eu não estou trabalhando, eu estou deixando a operação, quer dizer que eu não estou trabalhando? Não, muito pelo contrário, né? Isso faz parte desse desenvolvimento incremental do teu modelo de negócio. E o segundo ponto é dar um passo de cada vez, né? Eu gosto muito de um exemplo, e todo mundo aqui conhece, de uma inovação disruptiva que passou por pequenos incrementos até chegar a algo disruptivo, que foi o próprio iPhone. A gente conhece essa história do Steve Jobs, o quanto ele desenvolveu isso, né? Foi tendo pequenas melhorias naquilo que já existia, que era um aparelho móvel, e com pequenos incrementos ele chegou em algo disruptivo, que foi o smartphone touch, com várias, né, com tudo integrado, coisas interessantes. Então, para ser disruptivo, a gente precisa dar um passo de cada vez, para a gente ter essa consistência. Só que isso abre um espaço muito grande para a gente falar sobre governança. Por que eu quero trazer esse assunto de governança? Porque não adianta eu escutar meu cliente, ter várias ideias, querer trabalhar passo a passo, se eu não tenho estrutura dentro de casa, se eu não sei estruturar tudo isso. O Fernando vai concordar comigo que eu lembro muito bem. Quando a gente falava sobre o programa de parceria, vocês podem até comentar sobre isso, mas quando a gente falava sobre um programa de parceria, na Start, que acabou se tornando um dos principais aí canais de receita para nós, é porque a gente fazia algumas coisas muito bem feitas. A gente tinha produtos legais, que estavam ali num caminho muito bom de desenvolvimento, mas também nós tínhamos o atendimento. A gente chegou a atender, se eu me lembro bem, 300, 400 clientes com um time técnico pequeno.
Ou seja, era algo escalável, existia uma governança ali que estava começando a se tornar algo mais escalável e poderia ser ainda mais escalável se a gente soubesse direcionar isso melhor. Então, a governança, a organização, a forma como eu estruturo dentro de casa, eu olho outros pilares que não seja a operação técnica do meu negócio, que é muito comum isso dentro do mercado MSP. Eu olho apenas a minha entrega operacional técnica. Só dar suporte para o cliente é que é importante na minha empresa. O resto eu deixo cair, né? Nessa guerra de equilibrar pratinhos, eu deixo tudo cair, eu só dou suporte para o meu cliente. Então, é importante ter essa governança para que tudo isso consiga ter consistência. Compartilha um pouco para mim, como é que foi, como é que tem sido isso em cada área, o quanto isso tem sido relevante para que a Start continue nessa jornada de forma escalável. Bom, pode começar. Eu já olhou para mim, já piscou, é isso mesmo. A gente tem muitos desafios, né? A Start, ela cresceu e tem crescido, e são diversos desafios, né? E cada área tem o seu desafio. Eu acho que uma das coisas que a gente entendeu é que não adianta você conseguir fazer um time sênior com pessoas júnior. Esse é um ponto, né, que eu acho que todo mundo já entendeu, que é exatamente o que você falou com relação à nossa entrega de suporte, por exemplo, né? Você vai lá e coloca uma pessoa boa, vamos dizer assim, para fazer o suporte, mas aí, nos outros pontos, por exemplo, a pessoa não cobra direito. Aí, o preço fica muito alto porque eu não estou cobrando do cliente a entrega que eu estou dando para ele. Então, no final das contas, né, quando eu começo a enxergar a empresa como um todo, eu começo a ver aonde está me custando demais para eu começar a entender onde que eu tenho que dar foco. Então, tudo isso começa a fazer mais sentido, e a gente tendo pessoas que cada vez mais qualificadas, é óbvio, né? Você precisa ter condições financeiras para bancar isso, mas você tendo pessoas qualificadas, você vai conseguindo sair do operacional, você começa a trabalhar a questão de gestão, e eu acho que a questão mais importante é fazer com que a empresa ela comece a andar de uma forma natural. Às vezes é duro, né? Tipo, a correria, as dificuldades, mas quando a empresa cada um começa a entender o seu papel e entender as suas responsabilidades, e você tem pessoas para quem você pode cobrar, para que essas pessoas elas possam repassar essas informações, o que vai acabar acontecendo é que você vai tendo uma forma cada vez mais estruturada de desenvolver o seu negócio. É óbvio, tem muito MSP, eu tenho certeza disso, que tem uma equipe muito enxuta, que é o que a gente teve por muito tempo, né? E nesse sentido, o que acaba acontecendo? Né? Tem empresas de um homem só, tem empresas onde são 2, 3 pessoas, né? E aí como fazer para equilibrar tudo isso, né? Então, quando você começa a entender as necessidades, você começa a estabelecer padrões e estabelecer limites para o cliente também. Porque eu acho que a grande dificuldade é que tem muitos clientes, em geral, seja uma pessoa que é o próprio MSP, que ele às vezes é cliente, mas um cliente final, se você, como prestador, você não diz qual que é o limite, né? É a mesma coisa com o filho, né? O filho, ele começa a entender o limite quando você diz qual é o limite para ele. Mas enquanto você não diz, ele vai testar. Ele vai tentar descobrir até onde ele pode ir, né? E a gente conseguindo implantar isso para as pessoas que estão contratando o meu serviço, eu vou conseguir dizer, olha, é isso que eu entrego e eu consigo dar valor àquilo que eu faço. Porque eu acho que o grande ponto é, muitas vezes, nós, Start, mas eu estou me colocando na jogada, mas o parceiro MSP, muitas vezes não dá valor àquilo que ele realmente faz, entregando para o próprio cliente, né? Então, assim, como que é isso? Não, ele fala assim, não, meu produto é bom, minha entrega é boa.
mas você não cobra isso do seu cliente porque você tem medo de perder ele. Você sabe que teve uma época que eu fazia muito mentorias, logo após o fechamento, eu falava muito com os caras para entender como que eles estavam ofertando tudo isso, né? Depois até um tema que a gente vai falar. Mas eu perguntava, como é que você entrega? Você tem processo? Depois que você fechou um contrato, você tem um processo? Não, tenho, eu faço isso. Você coloca isso na sua apresentação comercial? Você apresenta isso para o teu cliente na hora que você está fechando? Não. Fala, cara, esse é o teu corpo. Exatamente. E eu acho que assim, a grosso modo, eu vejo que a gente tem muitos desafios, né? E muitas empresas que vão crescendo, muitas vezes elas crescem sem ver esse tipo de... como é que eu vou agora realmente colocar o pé no chão e falar assim, eu preciso crescer, como eu vou fazer isso? Então, acho que esse é o grande ponto. Legal. Agora, Rafa, ouvindo um pouquinho de você, orquestrar isso é um desafio grande. E na tua posição isso tem sido diário. E a gente percebe que existe até isso impacta diretamente no nosso cliente, no nosso parceiro, né? E eu acho que esse é um dos desafios, porque eu preciso olhar para dentro de casa, ver o que eu faço de bom e estruturar isso. Agora, como que eu garanto que esses pilares se sustentem, né? E como que isso acaba sendo perceptivo para o cliente, né? De forma positiva e negativa? Bom, cara, quando a gente fala de governança, principalmente, a gente tem bastante MSP aí no nosso portfólio, mas nunca foge assim na minha cabeça que para você ter um time que executa é cultura, né? E a cultura ela está muito relacionado a quem você é, por que você faz o que faz e quem são as pessoas que defendem aquilo que você faz. E ter muito claro os processos e ter rotina. E o mais difícil, na minha percepção, não é só vender uma boa ideia e colocar num quadro. Isso é fácil. A gente pega lá, põe, fala assim, daqui em diante, a gente defende essa ideia. O difícil é todo mundo entender que aquilo é uma verdade. Que aí está muito relacionado à rotina, e a cultura, obviamente, é rotina. Então, é rotina de reunião, rotina de alinhamento, é rotina de pegar os dados, os indicadores que nos mostram que a empresa está executando o objetivo. Então, cada empresa tem um indicador. Na Start, a gente sabe, a gente tem indicadores relacionados à performance. Então, o que nos mostra que a gente está no caminho? O parceiro está crescendo, o parceiro está satisfeito, o parceiro está sendo bem atendido, a gente atender com agilidade, com precisão. É o time de produto também que está conseguindo entregar dentro daquilo que a gente está imaginando. A gente está ouvindo o parceiro para conectar isso no roadmap. A gente está fazendo com que o time de comercial esteja executando agendamentos, reuniões, o time de marketing qualificando, trazendo oportunidade. Então, percebe que tem cada pilar, cada área dentro da empresa, existem indicadores que, basicamente, o indicador que ele faz? Ele nos mostra que a empresa está indo para a visão dela ou não. E a visão está muito relacionada àquilo que a gente quer ser, aonde que a gente quer chegar. Então, o maior desafio, na minha visão, para implementar a governança começa na gente sócio. Porque, cara, assim, eu já vi vários tipos de MSPs, de canais, de parceiros e tudo mais. Gente muito boa que naufragou muitas vezes na vida, tentou implementar e não deu certo, assim como na Start, a gente já tentou várias vezes muitas coisas e em alguns momentos não deu certo. E outros que não implementam porque não tem visão, não sabem onde quer chegar e a empresa nasceu simplesmente por uma mera ocasionalidade, né? Então, assim, parte sempre da visão da diretoria, do board. Então, se o canal, se nós não temos a visão e essa visão não está alinhada entre a gente e a gente está vendendo esse sonho para o time, é muito difícil que a governança vai existir, mesmo que... Eu vou dar um exemplo que vai ficar um pouco mais claro. A Start, há algum tempo atrás, nós contratamos a gente estava na ideia, né? Eu e o Lucas, a gente conversou, falei, cara, a gente precisa trazer uma pessoa sênior em vendas, eles vão lembrar que o Fernando Jonas, a gente precisa trazer uma pessoa mais sênior, tal, porque a gente precisa levar o nosso discurso e tal. A gente foi a mercado, contratamos uma excelente profissional sênior,
Investimos além do nosso budget na época, porque a gente precisava trazer essa pessoa. Trouxemos. Ela acreditou no sonho. Durou 2 meses. Por que que a gente naufragou? Porque para nós não estava claro para onde que a gente ia com aquela pessoa. Para onde que a gente ia com os nossos processos. E aí, cara, as pessoas que vêm de fora, elas podem ser o Steve Jobs. Se a gente não dá alinhamento, visão e autonomia, os recursos para que ela execute, esquece, não vai dar certo. Então, governança não é simplesmente um papel bonito na parede, um sonho bem descrito, uma frase bonita bem... Porque, cara, isso aí, hoje o ChatGPT faz. O difícil é o dono entender que onde que eu quero chegar, quais são os meus princípios inegociáveis no negócio, quais são as pessoas que eu quero ter junto comigo e para onde que eu estou indo. Isso é interessante porque, agora falando de fora, a gente tem uma percepção muito clara sobre essas conquistas, né? Internamente, é fato que a gente percebe isso no time. Externamente, a gente percebe naquilo que a gente oferta, né? Principalmente nos produtos. Porque o que chega até nós, que a Start hoje está batendo de frente com ferramentas conhecidas, por exemplo, como Fortinet, Sophos, SonicWall, ferramentas que já têm marcas há muitos anos aí e que são uma referência para a gente. São referência. Sinal, né? Aqui a gente está num programa de MSPs. E a gente percebe que a Start vem se posicionando tecnicamente com esses produtos. Então, eu gosto de falar sobre isso porque provavelmente que você que está acompanhando a gente aqui é um empreendedor, um empresário brasileiro. E a gente tem tantas dificuldades e a gente precisa valorizar aquilo que se faz aqui dentro, né? Não só produtos, mas como o nosso trabalho dura. E a gente já teve experiências fora do Brasil, a gente sabe o quanto que o brasileiro é esforçado, é estruturado e muito mais enérgico, muito mais ativo do que vários outros profissionais ou várias outras empresas ao redor do mundo. E a Start vem se destacando mediante a vários fabricantes, principalmente americanos, com um produto que chama atenção, que surpreende, com uma entrega muito alta. E aí até trazendo um pouco para a linha de produto, né? Como que tem sido essa construção da governança para o próprio time, que o Rafa falou? Eu preciso de pessoas e essas pessoas precisam abrir essa causa. E essa movimentação a gente começou muito a nível de produto falando, né? Sim. Como que você, Jonatas, tem percebido isso no time e garantido que o time ele acompanha essa visão também? Acho que seria legal você compartilhar, porque está nítido a entrega no mercado daquilo que a gente tem feito como produto. Sim. Bom, foi até uma mudança que fizemos no final do ano passado, né? A gente trouxe um head de produto, de mercado, já com experiência de times gigantescos assim. A gente tinha um time muito mais enxuto, então a gente acabava que a gente fazia as coisas muito mais empiricamente, né? Que é o que acontece com muita gente. Então, dos últimos meses para cá, a gente organizou muito bem a nossa esteira de desenvolvimento de produto e começou a inculcar no time isso. E é engraçado que você fala assim, pô, o time está desacostumado ou vai chiar. No começo, ficou, agora tem que fazer isso, agora é assim. Processo, mas né? Processo, tem que ir lá no sistema e ficar jogando tarefa para frente, para trás, joga, comenta, explica o que fez, o que não fez, define muito bem como que foi, como que... Aí, hoje, depois de já 2, 3 meses que o processo já está muito bem definido, o próprio time se cobra. Isso que é legal. Então, assim... Sem você? Sem a gente. Incrível. A gente consegue falar assim, não, faz a reunião entre vocês e definam os próximos passos do dia de hoje, de amanhã. Então, um precisa testar a tarefa do outro, precisa fazer alguma coisa, precisa dar andamento. Então, esse já fala assim, ô Lucas, você não fez o que precisava ter feito. Puxa, coloca lá, faz tal coisa. Por quê? Porque é o padrão que tem que ser feito. Então, se você define o padrão, você acompanha. Essa é a diferença também. A gente acompanha. Eu tenho acompanhado um pouco menos, porque aí fica no papel do head fazer isso, de acompanhar o time, de fazer o gerenciamento mais
micro, não o gerenciamento micro no sentido ruim da coisa, tipo, qualquer coisinha ficar em cima do cara, mas deixar as coisas fluírem, mas ele fazer o gerenciamento total do que está rolando, de roadmap, do que tem para fazer na nossa esteira. Eu acabo ficando muito mais na estratégia de produto, então eu ainda participo das reuniões e tudo mais, mas eu fico muito mais na estratégia da onde a gente quer ir, para onde a gente vai com o produto, e também de controle de qualidade no geral do produto, porque vocês sabem que eu sou muito chato com isso. Só um pouco. Na questão de, tipo assim, vamos entregar um mínimo ali. Eu queria reforçar que, junto dessa estrutura, até para você falar sobre isso, que há pouco tempo a gente mesmo testava os produtos, né? Sim. Então agora a gente tem, nesse processo, nesse avanço, a gente tem um controle de qualidade muito maior também. Sim. Na testagem de novos recursos e tudo mais, para garantir, né? A gente tinha nessa esteira, como a gente, num tempo passado, a gente tinha menos profissionais na área, e então a gente mesmo fazia um exemplo, você fez alguma coisa, eu testo, eu jogo volta para você e a gente vai jogando assim. Então agora a gente tem uma pessoa somente para isso, porque vai garantir qualidade da entrega. Então a gente tem também outra coisa que a gente tem data para início e fim de tudo. Então assim, eu sei que toda última quinta-feira do mês vai acontecer alguma coisa. Eu sei que toda data X precisa acontecer tal coisa. Então são cerimônias que a gente cria no time que agora eles sabem que chegando no final de mês, quinta-feira, na verdade sim, a primeira quinta-feira do mês existe existe uma cerimônia, que é uma data especial, vamos dizer assim, dentro da nossa esteira, que é uma data normalmente de liberação, normalmente de versão nova. Então, agora já expus. Ó. Normalmente o normal é toda quinta-feira do mês, toda primeira quinta-feira do mês, a ideia existir uma liberação de nova versão de algum produto. Nem sempre são todos os produtos que entram nessa esteira. Nesse momento. Porque às vezes, assim, por causa da dimensão da entrega, a gente focou numa coisa. Por causa da dimensão, por causa da dimensão também, eu consegui andar em várias frentes ao mesmo tempo e liberar várias coisas ao mesmo tempo. Mas com essa governança que a gente estabeleceu no time de produto nos últimos meses, a gente tem consistência muito maior. Antes, como eu disse, a gente tinha uma consistência, mas era mais feeling muitas vezes do que processo estabelecido. A gente tinha o processo, mas a gente não dava conta sozinho, que é o que o Fernando falou, de tipo assim, às vezes você tem duas pessoas e não dá conta de organizar tudo porque você tem muita coisa para fazer. Então, quando a gente começou a aumentar o time, colocar processos estabelecidos e inculcar esse processo no time, agora o time anda sozinho, ele entende o processo, ele sabe em que momento que ele precisa agir, que momento que ele precisa, que ele tem para ficar mais descansado e o momento que ele tem para acelerar. Então, fica muito mais claro e para a gente também, na gestão, a gente tem muito mais clareza de como está o time. A gente hoje sabe o quanto, dependendo da dificuldade da tarefa que eu passo, quanto tempo vai demorar. Então a gente tem. Você consegue ter vida, essa é a grande verdade. Eu também. Você vive fora do produto. Isso é muito Isso traz um insight. Com certeza. Que olha só que interessante. Que muitas vezes o nosso negócio do MSP, por falta de processo, por falta de governança, as coisas estão aqui, na cabeça do dono. E muitas das coisas que aconteceu na Start nos últimos anos estavam na nossa cabeça. Então, a gente conversava, cara, precisa fazer tal coisa. Aí a gente falou, aí ia lá, eu anotava em algum lugar.
não tinha um processo. Ou não. Ou anotava em algum lugar, e ficava na memória de alguém. Tá aqui, ó, no É. HD. E aí, cara, 03. chegava numa outra reunião e falava, sabe aquela ideia que eu dei tal dia? Formatei. Cara, e aí? É o cara, pô, lembro, mas e aí? Foi pra frente? Não foi? Não, Cara, e até uma isso coisa, né? O Fernando que fica mais junto com o time de suporte, às vezes antigamente era, Jonas, lembra aquele problema que deu no cliente tal? Lembro mais ou menos o que você falou, sei lá. Às vezes eu fiz, às vezes eu não sei. Hoje em dia, eles estão fritos agora, porque eles chegam no Red e falam assim, tem um problema no seguinte, qual que é o número do ticket? Aí eles... Igualzinho o suporte faz com... eu preciso seguir o processo. Então tem o padrão, número tá do ticket certo. interno, que se eles não abrirem, não vai resolver. Ó, tá aí É um um insight, processo, hein? então, é um Ticket processo. interno pra dentro da tua empresa, ó. Exato. Já- Então, assim, um time, para exigir alguma coisa do outro time, para acompanhar, ele precisa solicitar lá do outro lado alguma coisa. E ele tem que contextualizar e explicar isso. E olha que interessante nesse sentido, né? Conversando com o Felipe a respeito disso, né? Essa semana mesmo, foi acho que anteontem. A gente falando sobre o processo, né? E como isso está ficando cada vez mais claro para o time, o que acaba acontecendo? Um cara comentou alguma coisa no chamado, já chegou para o outro que já começa a startar o processo, que depois termina, devolve tudo isso via chamado, o cara recebe, já pode falar para o cliente vê, testa, devolve pro dev, tudo via chamado, falando assim, ó, beleza. deu certo. E a gente fez integrações, isso é importante também, a integração entre os sistemas e a forma como você usa, que... Um exemplo, chegou um suporte na Start lá e ficou lá, o chat rolando, todas as coisas que foram feitas e definiu que, é um bug. Então, ali dentro, eles conseguem já acionar a equipe de desenvolvimento, abrir um ticket lá e vincular uma coisa na outra. Então, o time de desenvolvimento, ele consegue ver toda a conversa e entender realmente o que estava acontecendo, entender o que foi feito para resolver ou não, o que tentou se fazer, ter todas as evidências, e aí quando a gente começa a desenvolver aquilo ali, já vai notificando o time de suporte assim, não tá mais na esteira, agora já tá em processo de teste, agora tá liberado. Durante o atendimento, ele já tá ciente de todas as mudanças e correções. E aí ele consegue notificar o cliente também, se um exemplo, o cliente entrou em contato de novo, e aquele caso dele, ele consegue ver e tem todo o histórico. Então a gente, os dois times, a integração entre os dois times, não precisa chegar para o suporte e falar assim, cara, abriram um chamado aqui, mas eu preciso entender o que aconteceu. Não, é uma coisa vinculada na outra. Então, se o time precisa entender o que aconteceu, ele abre o chamado, olha o chamado, todo o histórico do chamado, todas as evidências, e aí para abrir um ticket também tem que colocar as evidências, tipo print, o erro, o que deu, para chegar. Porque muitas vezes é um falso positivo. Então, se for um falso positivo e você não tiver evidência disso, não vai abrir. Porque às vezes não foi uma coisa real. Pode ter sido uma coisa pontual, uma coisa que não era necessário realmente a gente agir e trabalhar em cima daquela correção possível, né? Então, quando você estabelece governança e você estabelece processos, e muitas vezes não é processo, um exemplo, o Rafa lá na área dele tem um processo para resolver tal coisa, o Lucas tem na dele, o Fernando tem na dele, eu tenho na minha. Mas se esses processos eles não se cruzam, a empresa não se tem que conversam, ter, por quê? Porque a empresa se conversa. Então, o seu processo é num lugar, é no Excel, o meu é no Word, no dele é no PowerPoint. Se não tiver conversa, Pelo menos é alguma Microsoft, coisa... né? tudo O Microsoft. te dá os pulos dele para olhar exato. 15 planilhas Exato. diferentes, Então, 14 dashboards. Se essas coisas não estão atreladas, se você não tem uma forma de rastreio, fica muito mais complexo, que é o que a gente falou no começo aqui. Muitas vezes a gente tinha lá atrás, e muito acontecia muito comigo, né? Eu, até um tempo atrás, eu conseguia lembrar bastante coisa. Hoje em dia, eu já não consigo mais lembrar tanto. E aí falavam comigo, não, eu lembro, eu vou fazer aqui. Hoje em dia eu falo, cara, me lembra. Manda de novo no chamado, manda no chat, sei lá, manda no WhatsApp, onde for. Me lembra do que eu... Até esses dias aconteceu, um dev estava fazendo uma tarefa, vou precisar de tal coisa. Assim, cara,
quando for 4h30 da tarde, você me manda essa mensagem, porque eu não vou lembrar. Porque eu tava em trânsito, né? Tava dirigindo, não sei se estava dirigindo, eu estava a caminho do escritório, nesses últimos dias que eu estava vindo. Eu falei assim, cara, se você não me mandar 4 horas da tarde, eu não vou te mandar, porque eu não vou lembrar. Porque você me mandou, tipo, ele me mandou 8 horas da manhã. Aí eu ia fazer algumas coisas e eu falo, cara, me lembra. Então a gente tem que ter essa questão de processo, comunicação e a governança. Se isso aqui não estiver muito bem estabelecido, vai ter buraco. E agora, a gente já caminhando aí para um final, né, para a gente encerrar esse primeiro episódio, né? Espero que vocês estejam gostando e acompanhando muito bem aí. Já curtam, comentem, compartilhem para alguém que você acha que é importante ouvir todos esses pontos que a gente está falando por aqui. Uma coisa que é fato, né? Toda essa estruturação interna, escutar cliente, ser incremental, dar um passo de cada vez, tudo isso corrobora e colabora para a embalagem que a gente cria, né? Para a oferta que a gente cria. Ô, Rafa, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e até, né, explicando um pouquinho sobre quais são os principais diferenciais da Start que são abastecidos por essa estruturação que a gente tem feito ao longo dos anos. Boa. Cara, durante muito tempo a gente fez esse exercício, né? De quais são os nossos diferenciais. Por muito tempo a gente teve uma síndrome do vira-lata, de só querer se encaixar uma pequena fração ali do mercado e achar que as nossas soluções elas não competem de frente com as grandes do mercado, né? Então, hoje eu acredito sim que o grande diferencial da Start é ser uma empresa voltada para pequena e média empresa, com um suporte muito próximo, uma empresa extremamente ágil, que atende muito rápido, nosso parceiro, nosso cliente, que desenvolve soluções inovadoras. Então, a gente vai trazer sempre tecnologias inovadoras, as últimas tendências. E eu vejo muito que a embalagem, a maneira como a gente apresenta isso para o mercado está relacionado à intuitividade. Então, a gente não quer só criar soluções que são tecnologicamente boas, mas são soluções que o cliente, o usuário final lá na ponta, seja o usuário final, o analista, o técnico do nosso MSP, do nosso parceiro que está usando, ele goste da solução, porque ela facilita a vida dele. Então tem que ser solução intuitiva, solução bonita, com relatórios executivos, com relatórios que geram valor para o cliente. Então seria muito mais fácil eu construir uma solução com um monte de botão, tecnicamente difícil, que forçasse a minha empresa a vender certificação porque ela é complexa e que eu ganhasse dinheiro de duas formas, no licenciamento e na certificação. A gente aboliu isso. Cara, certificação é uma coisa normal do nosso mercado. Da Start é normal, padrão. É o mínimo que eu tenho que dar para o meu parceiro, para o técnico do meu parceiro, é certificar ele na nossa solução. Eu não vou cobrar, não vou fazer isso uma fonte de receita. Por quê? Exatamente porque dentro do nosso pilar, daquilo que a gente acredita, a solução ela precisa ser tecnicamente robusta, e eles sabem disso, que a gente tem soluções extremamente robustas, mas de forma intuitiva, forma fácil do cara gerenciar, com relatórios profissionais, com relatórios bonitos, com relatórios que geram valor e, por último, acessível. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de preço. Então tem que ter um preço competitivo lá na ponta. E, para finalizar, voltado para canais. A Start entendeu que o nosso grande diferencial também é ter uma comunicação direta com o canal, com o nosso parceiro, porque a gente entende que não basta só desenvolver essas soluções. Essas soluções elas precisam gerar dinheiro, gerar caixa na ponta. Então, olha só que interessante. Eu não estou cobrando certificação, eu estou entregando uma solução intuitiva, eu estou dando a possibilidade para o parceiro ter uma marca forte dentro do cliente e eu estou dizendo para ele, cara, você vai ter mais caixa, porque eu estou desenvolvendo esses recursos, todo esse diferencial, eu estou te dando segurança de que a solução, se você estiver inseguro que o seu time técnico não vai entregar, eu te dou um time de implementação que vai implementar por você, para tirar a barreira, né, de insegurança ali que existe do técnico de implementar aquela solução. Então, a gente vai quebrando todas as barreiras existentes e mostrando para o MSP que, no final, ter as soluções da Start é geração de caixa na veia. Esse é o ponto. Perfeito.
Vou até aproveitar esse momento. Tudo bem que hoje eu vim aqui de camisa, crachá, vestido, né? Mas a gente vai ter esse espaço para todos os nossos participantes. Mas se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Start, quiser conhecer mais sobre esse programa de parceria, vou pedir para a produção colocar aqui para a gente QR Code, os contatos, como que você faz para conhecer tudo isso, principalmente se você é um MSP, porque esse é o intuito, né? Ajudar você, e a Start tem feito isso. Galera, foi muito bom o bate-papo, hein? Gostei. Dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais. Aí a gente tem que ver a agenda do Já falei, nosso manda Sir passagem. John. Né? Logo isso. a gente vai ter o avião da Start e ele vem Nossa, direto. Ele vem dirigindo. aí é outro nível. Ele vem pilotando. Vamos começar de forma incremental. Primeiro o helicóptero. Incremental. O helicóptero, depois o jatinho. Aí depois a gente fecha o Airbus 767 lá. Mas galera, quero agradecer a presença de vocês. Para mim foi um prazer conversar um pouco sobre o nosso dia a dia, a nossa rotina, ouvir um pouco de cada um. Espero que você que esteja acompanhando aqui tenha gostado, tenha conhecido um pouco mais sobre os bastidores da Start. E a ideia é essa, que eu cavuque, cutuque todos os nossos convidados para extrair o máximo de conhecimento para ajudar nessa sua rota, para que a sua jornada seja um pouquinho mais fácil com os checklists lá na ponta. Eu espero que você tenha anotado todos os insights aqui, os conselhos que foram dados. E muito obrigado, galera, mais uma vez. Foi um prazer recebê-los vocês aqui nesse primeiro episódio. E fique ligado nos próximos episódios, acompanhe os conteúdos, se inscreva nos canais e com certeza vai ser um prazer ter você aqui de novo. Um grande abraço e até a próxima. Até. Valeu.